Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 2. 3 dias depois, celebrava-se bodas em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achava-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continha cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus. E levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubesse, o servente, pois tinha tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali demoraram poucos dias. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas, os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isso daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo de tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresenta tu para procederes deste modo? Respondeu-lhe Jesus: destruí vós mesmos esse templo, eu reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo de seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus celebrava em Jerusalém a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome à vista dos milagres que fazia. Mas Jesus mesmo não se fiava neles, porque os conhecia a todos. Eles não necessitavam que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, João, capítulo 2, essa palavra maravilhosa, uma palavra no qual eu acho ela lindíssima, principalmente porque aqui a gente consegue enxergar quem é Jesus de verdade, né? Jesus é essa pessoa que ele mostra aqui nesta palavra, no capítulo 2 de São João. Veja, Jesus, então, estava em uma missão para salvar o mundo, a maior incumbência na história da humanidade. Ele ainda teve tempo para ir a uma festa de casamento e tomar parte das festividades. Podemos ser desafiados a pensar que em nosso trabalho tão importante
Não temos tempo para as reuniões sociais, mas talvez estas sejam parte de nossa missão. Jesus valorizava estas ocasiões. Então, Jesus era aquela pessoa atencioso com os mínimos detalhes que envolviam os seus filhos. Então, para ele, Jesus, então, ele olhava para as pessoas. Ele veio para estar com o povo. Nossa missão pode muitas vezes ser cumprida em alegres momentos de celebração com os outros. Você pode trazer o equilíbrio à sua vida, permitindo que Jesus esteja presente no momento de lazer, bem como nos de trabalho. Na época de Jesus, os casamentos eram festas que duravam uma semana inteira. Os banquetes eram preparados para muitos convidados e a semana poderia ser gasta celebrando a nova vida matrimonial do casal. Muitas vezes a cidade toda era convidada, todos podiam comparecer. Era considerado um insulto recusar o convite para um casamento. Para acomodar muitas pessoas era necessário um cuidadoso planejamento. Acabar o vinho era algo mais do que embaraçoso. Um fato como este representava uma grave falta em relação às regras da hospitalidade. Jesus estava prestes a suprir uma necessidade altamente emergencial. Maria poderia estar pedindo a Jesus que fizesse um milagre ou que ajudasse a resolver o grande problema. A tradição diz que José, esposo de Maria, já havia morrido. Assim, provavelmente, ela costumava pedir ajuda ao filho em certas situações. É difícil entender a resposta de Jesus e Maria. É bastante provável que ela, como serva do Senhor, lembrando-se sempre da maneira e das circunstâncias divinas do nascimento de Jesus, estivesse à espera de mais um milagre. Apesar de Maria não entender o que Jesus faria, confiou que ele traria a melhor solução. Aqueles que creem em Jesus e deparam-se com situações que não podem compreender, devem continuar a confiar que ele fará muito mais e agirá de uma maneira muito melhor do que se espera. Maria se submeteu à maneira de agir de Jesus. Ela reconheceu que ele era mais do que um filho. Não era apenas humano, pois era o Filho de Deus. Quando levamos os nossos problemas a Cristo, podemos supor que sabemos como ele cuidará de cada um deles. Mas ele pode ter plano completamente diferente. Como Maria, devemos sujeitar-nos ao Senhor e consentir que ele trate os nossos problemas conforme a sua vontade e dentro do seu tempo. Normalmente as pessoas buscam contentamento e sentido para a vida em lugares, pessoas e coisas, mas não em Deus. Por alguma razão pensam que ele é insensível e inerte, mas assim como o vinho feito por Jesus era o melhor, a vida de acordo com a vontade de Deus é superior àquela segundo a nossa vontade. Por que esperar até que tudo se acabe antes de experimentar a vida em Deus? Por que guardar o melhor no final? Quando os discípulos viram o milagre de Jesus, creram. O milagre demonstrou-lhes o poder de Cristo sobre a natureza e revelou o caráter de seu ministério. Ajudar o outro falando com autoridade, tendo contato pessoal com o povo. Os milagres não são apenas acontecimentos sobrenaturais, são demonstrações do poder de Deus.
Quase todos os milagres de Jesus renovaram a criação decaída. Ele restaurou a visão e fez o coxo andar e até restituiu a vida a mortos. Creia em Cristo, não porque ele é sobrenatural, mas porque é Deus que continua a sua criação, mesmo naqueles que são pobres, frágeis, paralíticos, órfãos, cegos, surdos, mudos, ou que tenha alguma outra necessidade urgente de restauração. Cafarnaum se tornou o lar de Jesus durante o seu ministério na Galileia, localizada em uma das principais rotas comerciais, era uma importante cidade daquela região, abrigando uma guarnição romana a um posto alfandegário. Em Cafarnaum, Mateus foi chamado por Jesus para ser seu discípulo, como está em Mateus 9:9. A cidade também foi o lar de vários outros discípulos, Mateus 4:13-19, e de um importante oficial do governo, 4:46. Tinha ao menos uma sinagoga. Apesar de Jesus ter feito em Cafarnaum sua base ministerial na Galileia, ele condenou a cidade por sua incredulidade, como está em Mateus 11:23, Lucas 10:15. A celebração da Páscoa acontecia anualmente no templo em Jerusalém. Todo varão judeu devia fazer a sua peregrinação até Jerusalém, e nesta ocasião, Deuteronômio 16:16. Esta era uma festa que durava uma semana. A festa da Páscoa durava um dia, e a festa dos pães ázimos continuava pelo resto da semana. Durante toda a semana se comemorava a libertação dos judeus da escravidão do Egito, como está em Êxodo 12, do 1-3. Jerusalém era a capital religiosa e política da Palestina, o lugar onde se esperava que o Messias chegasse. O templo ficava nesta cidade. Muitas famílias judaicas e todo mundo viajavam para ali por ocasião de importantes festividades. O templo era localizado em uma área imponente, um mirante da cidade. Salomão tinha construído o primeiro templo nesse mesmo lugar, aproximadamente 1000 anos desta data, em 959 a.C., mas foi destruída pelos babilônios, como está em 2 Reis 25. Um segundo templo foi reconstruído em 515 a.C. e mais tarde Herodes o Grande o ampliou e remodelou. Bom, para vocês que talvez não saibam, Jerusalém foi destruída muitas vezes e reconstruída muitas vezes. Então, quanto mais nós fazemos essa experiência de ver que a palavra de Deus, ela nunca vai passar. Tudo que Deus fala vai acontecer. Que a palavra de Deus é vida. A voz de Deus nunca falha. Então nós precisamos então trazer para a nossa vida a Virgem Maria, Jesus, trazer para a nossa vida os santos, trazer para a nossa vida o Espírito Santo que nos ilumina, e com esta força divina saber também pedir para Deus transformar a água da nossa rotina, da nossa doença, da nossa tibieza, do nosso pecado, em ação de graça, em redenção, em conversão, em vinho novo. É isso que precisamos. E Deus está aqui todos os dias para fazer isso agora em nossas vidas. Nós só precisamos então entender que agora a purificação do templo é o meu coração.
que agora eu preciso celebrar esta Páscoa não só uma semana inteira, todos os dias da minha vida, através da Santa Missa. Agora eu tenho que fazer a festa dos pães ázimos com frequência, fazer meu jejum, minha penitência, me preparar para esse encontro com Jesus aqui na Eucaristia. E quanto mais eu vou entrando nesta mística profunda do amor de Deus, mais eu vou experimentando quem é Deus. Quando Deus faz esse milagre, transformar a água em vinho, Ele está mostrando que Ele é o Deus da vida, que Ele é o Senhor, que Ele é esse vinho que um dia vai ser colocado no altar e vai transformar em sangue. E é esta embriaguez que o Senhor quer, uma embriaguez pentecostal, mística, profunda, uma experiência profunda vinda de Deus, onde a razão é incapaz de compreender. Que Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quero lembrar vocês que amanhã, então, é dia da gente, sexta-feira, aliás, meia-noite, dia de começar às 24 horas de rosário. De hora em hora vai ter alguém na sua casa, no seu trabalho, fazendo. A gente está pedindo que cadastre seu nome para entrar nesta batalha conosco, rezando pela nossa nação, pedindo e clamando esta libertação. Que Deus possa fazer o grande milagre na nossa história e na nossa vida. Por isso estamos rezando esse livro de São João também nesta intenção. E na sexta-feira já é dia de rezar as 1000 misericórdia, que é 20 terços da misericórdia. Vamos juntos, vamos clamar, e eu creio que o céu, ele vai abrir as suas portas e vai derramar uma chuva de bênção, de graça, de cura e de libertação. Que Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar sempre. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Muito obrigada, fiz uma boa viagem, foi o dia inteiro viajando, mas para a glória de Deus já estou em Jequié e hoje tem hora da graça para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus lhe abençoe. Um beijo.